Estiagem no Paraná. Governo prepara iniciativas para melhorar abastecimento de água. Prevenção de incêndios. Estado do Paraná suspende por 90 dias queima controlada no campo. Fumaça de incêndios na Amazônia avança e São Paulo registra ar mais poluído do mundo. No Amazonas, seca do Rio Madeira preocupa moradores que sofrem com baixo nível do rio. Papa celebra missa no Timor-Leste. Reúne mais de 600 mil fiéis na celebração religiosa. Apple lança primeiro iPhone com inteligência artificial generativa integrada. E você vai ver ainda. Cooperativa de Maringá, no Paraná, inova com energia solar. Produtores agrícolas aumentam estoque e reduzem custos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, dia 10 de setembro. Seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo no horário de Brasília, nesse instante, 8h03. Começamos falando sobre os incêndios que assolam por todo o país. A fumaça dos incêndios na Amazônia, principalmente, se espalha pelo continente. As grandes cidades brasileiras estão encobertas. São Paulo, por exemplo, registrou o ar mais poluído do mundo. A fumaça dos intensos incêndios florestais na Amazônia e em outras regiões do Brasil encobre grandes cidades como São Paulo, que nesta segunda-feira registrou o ar mais poluído do mundo. Quase 5 milhões de quilômetros quadrados foram afetados pela fumaça no Brasil, ou seja, 60% do território nacional, segundo estimativas de Carla Longo, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com base em dados de satélite. São Paulo, a maior cidade da América Latina, esteve em determinados momentos desta segunda-feira no topo da lista das metrópoles mais poluídas do mundo, segundo a empresa de monitoramento da qualidade do ar, iCare, com sede na Suíça. O índice de partículas finas atingiu 69 microgramas por metro cúbico, ou seja, 14 vezes mais do que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A situação também é preocupante no Rio de Janeiro, onde o índice é de 26 microgramas por metro cúbico, 5 vezes mais. As autoridades argentinas e uruguaias também informaram sobre a presença de fumaça em várias regiões. Esses incêndios, na maioria de origem criminosa e frequentemente ligados à atividade agrícola, se propagam mais facilmente devido a uma seca histórica que os especialistas associam às mudanças climáticas. De acordo com dados do INPE, o número de focos de incêndio na Amazônia desde o início do ano quase dobrou em relação ao mesmo período de 2023. Outras regiões do Brasil também sofrem com grandes incêndios florestais, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde mais de 10 mil hectares foram consumidos nos últimos dias. O Brasil enfrenta a pior seca da história e as populações ribeirinhas da Amazônia sofrem com os baixos níveis dos rios. Onde antes havia um grande e cheio rio, a água agora segue o seu curso com dificuldade. Moradores de Humaitá, no Amazonas, lamentam a seca e o nível baixo das águas do Rio Madeira. As populações ribeirinhas estão acostumadas a variações sazonais, mas, de acordo com os relatos, pioram a cada ano. O ano passado ficou seco dali para lá, mais da metade. E já esse ano já estamos quase do outro lado. E aí a previsão é ficar pior. Agora a gente está tendo maior dificuldade nisso aí, para levar a produção da gente até a cidade, porque não tem como pegar do porto para levar na cidade. A gente tem que conduzir daqui para lá. A pior seca da história do Brasil atinge centenas de cidades que foram colocadas em alerta devido aos baixos níveis de umidade. Enquanto isso, as chamas não dão trégua. Na Amazônia, no Pantanal e em São Paulo, uma onda de incêndios atinge as matas e as florestas. Até porque está tudo seco, a gente está enfrentando essa praia para conduzir tanto o alimento como a água que a gente usa aqui. Então está um momento muito difícil.
Mas é que a gente isso que eu falei, que seria uma lá perto. Do norte do país para o sul. No Paraná, o governo do estado suspendeu por 90 dias a queima controlada no campo, uma medida para prevenir incêndios no estado. A partir de agora, a queima controlada para atividades agrosilva-pastoris, incluindo o método usado para a despalha de cana-de-açúcar, estão proibidas no Paraná. A portaria publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira prevê ainda que as usinas de produção de açúcar e álcool ficam responsáveis por comunicar sobre a proibição aos fornecedores da matéria-prima. Então, ela vem a atender o decreto estadual 7258, que decretou essa questão de emergência devido às altas temperaturas e o tempo seco que nós temos constatado, não só no estado do Paraná, mas grande parte do país. Mas no estado do Paraná, daí foi publicado esse decreto e a proibição dessas queimas, tanto da cana, para a colheita da cana-de-açúcar, como para outras atividades agro-silvopastoris. A medida busca amenizar a ocorrência de incêndios florestais em todo o estado. A combinação de áreas há muito tempo sem chuva e a baixa umidade relativa do ar, com altas temperaturas atípicas para o inverno, fez com que o Paraná atingisse nesta semana o período de maior vulnerabilidade para queimadas ambientais. A recomendação é para que a população se sensibilize para evitar qualquer incêndio, evitando utilizar fogo para a limpeza de terreno, não queimar lixo, não soltar balões e fazer a destinação correta de material vegetal, evitando montes de folhas e galhos. No caso de ocorrência de queimadas, a indicação é entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos uma situação bem crítica com relação aos incêndios florestais. Então, qualquer queimada ela pode se tornar um incêndio de grandes proporções. Então, por isso nós temos que tomar cuidado nesse momento das condições climáticas. E ainda sobre a seca, no Paraná, o governo prepara uma resolução técnica para mitigar os efeitos da estiagem no estado. O projeto prevê a autorização para empresas de saneamento implantarem pontos de captação de água emergencial, a disponibilização de equipamentos de perfuração aos municípios e o incentivo de reuso de água. As medidas foram anunciadas após o decreto de situação de emergência, assinado pelo governador Ratinho Júnior na última sexta-feira. O abastecimento está sendo manejado e operado pela Sanepar quase município por município. Cada município tem uma característica, cada município tem um desafio. Por exemplo, há municípios pequenos que às vezes o apoio de um carro-pipa pode ajudar. Municípios maiores é mais complexo. Então, nesse momento, não há grandes municípios em rodízio, não há grandes problemas mais significativos para que possamos abastecer. Mas está sendo manejado município por município e uma estratégia para cada um deles. Mas há um risco? Depende tudo da condição climática. Cada local vai ter a sua situação. Diferente do que foi na região metropolitana há 2 anos, que era todo o sistema integrado, esse risco era mais sistêmico. Então, para cada cidade, vai ser uma estratégia diferente. De acordo com o prognóstico do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, as chuvas vão ficar mais regulares no estado apenas em outubro, com incremento no volume em novembro. Apesar disso, é possível que não seja suficiente para equilibrar as perdas acumuladas, já que setembro será um mês bastante seco em todas as regiões. Eu acho que a gente nunca deve afastar a questão do racionamento, a gente nunca deve afastar a questão do rodízio. O que a gente tem que buscar é fazer uma prevenção para que isso não aconteça. Porque quando você fala em racionamento, as pessoas ficam muito preocupadas com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos que estamos tratando de um assunto tão importante que exige a participação da sociedade como um todo, acho que é essa responsabilidade que nós precisamos trazer para a mesa.
as pessoas que consomem água, os consumidores de água, os usuários de água, isso seja aquela dona de casa, como também a indústria, como também o irrigante. Nós queremos que todos, de uma certa forma, nós temos vários instrumentos para poder fazer com que a gente postergue o máximo possível o rodízio inicialmente e postergue o máximo possível o racionamento. Esse é o grande objetivo nosso. Segundo a Sanepar, aproximadamente 2/3 das bacias do estado estão atualmente classificadas como críticas, que significa que estão próximo do limite de captação ou em situação de alerta, situação intermediária, mas que requer cuidados. Nós temos aí algumas bacias críticas no estado do Paraná, onde nós temos muitos usuários, onde nós temos uma quantidade de água que está muito próxima do limite do que se pode usar, e quando você bota na mesa todos esses atores aí, seja o setor público, o setor produtivo e a sociedade civil, as decisões são tomadas de maneira compartilhada. Então já foi usado. Isso já foi usado em outras ocasiões. O que nós estamos hoje é reforçando e motivando, inclusive, essa participação de vocês mesmos, dos órgãos de comunicação. Quando a gente bota esse assunto na mesa e faz uma discussão tão ampla como essa que nós fizemos, nós sabemos que nós incentivamos a presença de vocês aqui, porque a notícia que sai, a preocupação que tem aqui, que está por trás de tudo isso que nós estamos aqui conversando, para que nós não tenhamos que tomar medidas drásticas no futuro, é o grande objetivo de todos nós. Eu acho que vocês fazem parte também desse esforço. E após uma semana em situação de emergência devido à estiagem, o Paraná anunciou um pacote de investimentos para o combate aos incêndios. O estado do Paraná enfrenta um dos piores momentos em relação às queimadas. Somente em agosto foram registrados cerca de 20 mil focos de incêndio. Para combater as chamas, o governo anunciou um investimento de 24 milhões de reais, destinados à contratação de aeronaves especializadas, formação de brigadistas e na aquisição de equipamentos e caminhões-pipa. Nós estamos aí passando por períodos de grande estiagem. Esses períodos de estiagem eles provocam a ignição de vários focos de incêndio e a ideia é que nós possamos dar o suporte aí para os agricultores, para as pessoas que moram nas cidades também e que estão próximas dessas áreas que têm sido motivadas aí por incêndio, que a gente possa combater isso rapidamente. 500 brigadistas serão enviados para missões de combate a incêndios florestais. Novos kits de equipamentos para atuação nas linhas de frente também serão entregues. Nós estamos com vários focos de incêndio no Paraná e o Corpo de Bombeiros, então, com essa ação, juntamente com a Defesa Civil, amplia seus atendimentos. Vão ser comprados equipamentos básicos de proteção individual para os brigadistas, abafadores, rastelos, bomba costal, um kit picape que leva água e bomba junto a uma caminhonete para poder dar um combate com água aos incêndios, sopradores, enfim, equipamentos que vão realmente dar condições de uma primeira resposta ao município, né? Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros está muito bem distribuído em todo o estado, mas o número de ocorrências hoje é muito grande, então nós precisamos desse trabalho, dessa integração, que é o papel da Defesa Civil, nessas primeiras ações de resposta, principalmente nos pequenos incêndios que geram, na sequência, incêndios de grandes proporções. Além de um simples equipamento, de um facão, um abafador, um rastelo, nós estamos também equipando as picapes, as caminhonetes que estão espalhadas pelo estado do Paraná, desde a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e das prefeituras, com esse kit que é um tanque de 400 litros, que faz uma primeira chegada, já que a caminhonete muitas vezes tem mais facilidade e chega mais rápido nesses incêndios. E também nós estamos contratando já horas de trabalho de aviões que são específicos para combate a incêndio. Os maiores reforços incluem 2 aeronaves, uma com capacidade de 900 litros e outra com 1.500 litros de água, ambas aptas a atuar em qualquer região do estado. O Paraná nunca teve isso. Então nós fizemos, inclusive, na semana passada, no incêndio que aconteceu em Ortigueira, nós já usamos essa ferramenta aérea para poder ajudar no combate a incêndio e agora nós estamos organizando para que a gente possa ter disponível, assim que necessário, esse tipo de equipamento também para fazer uma colaboração com os bombeiros que estão em terra. A utilização da energia solar tem se tornado cada vez mais comum. No campo, ela passa a ser uma grande aliada na expansão dos produtores agrícolas. Com 187 associados, a Cooperervas é a maior cooperativa de agricultores familiares de Maringá, no norte do Paraná.
especializada na produção de polpa de frutas e hortifruti granjeiros, também possui uma ampla gama de produtos fornecidos para a merenda escolar da região. A gente faz entrega para a merenda escolar, né? Então a gente tem um trabalho direto com o produtor, né? A gente pega os produtos do produtor para entregar para a merenda escolar, tanto municipal como estadual. Atende o estado inteiro, né? A gente trabalha praticamente com hortifruti granjeiros, né? Desde legumes, verduras, polpa de frutas, panificados, bolacha, doces, nhoque, filé de tilápia, começa também o macarrão e espaguete. Mas quem vê hoje a cooperativa assim consolidada não conhece os desafios do início. Nos primeiros anos, a instituição focou na produção de óleos essenciais para exportação, negócio que não deu certo. Foi quando migraram para o ramo de polpas de frutas e as coisas melhoraram. De lá para cá, muitas coisas ocorreram, mas em 2021, por meio do programa Coopera Paraná, a cooperativa passou pela maior transformação. Com empréstimo de R$ 696 mil do governo do estado, os associados instalaram usina fotovoltaica e 2 câmaras frias. A iniciativa gerou uma economia de 70% na conta de energia e um aumento de 200% na capacidade de estocagem. Foi um apoio bem significativo, né, que a gente teve um aumento de produção, principalmente para os produtores, né? Beneficiados são os produtores e as crianças que estão recebendo a merenda nas escolas, né? O investimento, que garantiu uma melhor infraestrutura para os produtores, também aumentou o faturamento. Somente a produção de polpas de frutas cresceu 300%, desde que a geração de energia própria reduziu as despesas. Através do Coopera Paraná em 2021, nós fizemos o projeto das placas solares, porque para que a gente possa aumentar a nossa produção, nós temos que ter local de estocagem, mas temos que ter a produção da energia também. Então, a nossa solução, o que nós gostaríamos de ter realmente era uma energia limpa, que nós pudéssemos ter, aumentar a nossa parceria. Hoje nós temos parceria com 18 cooperativas da agricultura familiar em todo o Paraná, né? Esse benefício que nós recebemos do governo foi capaz de ter esse aumento de produção e esse aumento de parcerias também. Hoje, a fonte solar é a segunda maior da matriz elétrica nacional, responsável por mais de 195 bilhões em novos investimentos. A participação desta modalidade corresponde a 17% da produção de energia no Brasil, tornando o país o 6º maior produtor de energia solar no mundo. Em 2023, o Brasil fechou com mais de 37 gigawatts de capacidade operacional disponível. Pesquisadores publicaram um estudo que revela que a quantidade de metano na atmosfera tem aumentado rapidamente nos últimos anos. O gás é um dos principais causadores do efeito estufa. Um estudo publicado na revista Environmental Research Letters revelou que as concentrações de metano na atmosfera aumentam constantemente, a um ritmo que acelerou nos últimos anos, apesar da promessa de muitos países de reduzir as emissões desse gás, que provoca o efeito estufa. O estudo, coordenado pela organização Global Carbon Project, afirma que o metano está aumentando de modo mais rápido em termos relativos do que qualquer outro gás do efeito estufa importante e se encontra em níveis mais elevados do que no período pré-industrial. O metano é o segundo principal gás do efeito estufa vinculado à atividade humana, atrás apenas do dióxido de carbono. Quase 40% do metano procede de fontes naturais, especialmente nas zonas úmidas, mas a maioria está vinculada a atividades humanas, como agricultura, combustíveis fósseis e resíduos. A capacidade de aquecimento do gás é 80 vezes superior à do dióxido de carbono, mas se decompõe mais rápido, o que possibilita a redução do impacto ambiental. Apesar disso, o estudo mostra que as concentrações de metano na atmosfera aumentam de forma constante e ainda mais acelerada nos últimos anos, com níveis que não eram registrados desde a década de 1980. Agora uma pausa, nós vamos para o intervalo e você vai ver. Inflação brasileira cai 0,02% em agosto. IPCA acumulado no ano até agosto é de 2,85%. Tufão Yagi deixa 82 mortos no Vietnã. Mais de 60 pessoas estão desaparecidas. E você vai ver também, Apple lança primeiro iPhone com inteligência artificial generativa integrada. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor
melhor no comprão. Aproveite as ofertas. Cebola cabeça, R$ 2,79 o quilo no Clube K. Banana branca, R$ 3,49 o quilo no Clube. Maminha ATC inteiro a vácuo, R$ 28,90 o quilo. Açúcar cristal Colombo, 5 quilos, R$ 16,49 no Clube K. Farinha de trigo Orquídea, 5 quilos, R$ 17,99. Lava-roupas Omo, sachê, 2,4 kg, R$ 22,99. Melhor preço no comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora às 8h22. Uma baleia franca foi encontrada por pescadores artesanais sem vida, à deriva, longe da costa, na região do Cabo de Santa Marta, em Laguna, no litoral sul catarinense. De acordo com o projeto Profranca, trata-se de um adulto com 12 metros de comprimento. Nas imagens é possível ver a pele descamada do cetáceo. Isso ocorre devido à exposição ao sol. Ainda não se sabe a causa da morte da baleia. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial no país, registrou deflação de 0,02% em agosto deste ano. Essa foi a primeira vez que o indicador teve deflação desde junho de 2023. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A situação representa uma ruptura com o desempenho de julho, quando foi registrada uma recuperação de 0,38% e de todos os meses de 2024, que até agora só haviam reportado aumentos de preços. Em agosto de 2023, a variação foi de 0,23%. As quedas em habitação e alimentação e bebidas influenciaram a redução no mês passado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, referência para medir o comportamento dos preços. O maior aumento, por outro lado, foi da educação em 0,73%. A inflação de agosto contrariou ligeiramente as previsões do mercado, que antecipavam um avanço de 0,01%. Média projetada por 41 instituições financeiras e consultorias entrevistadas pelo jornal econômico Valor. No entanto, o índice de preços em 12 meses está próximo do teto da meta estabelecida pelo Banco Central de 3%, com margem de tolerância de mais ou menos 0,5 ponto percentual. O IPCA acumulado no ano até agosto é de 2,85%. Agora vamos com alguns destaques internacionais. O preço do barril de petróleo Brent abriu abaixo dos $70 nesta terça-feira, pela primeira vez desde dezembro de 2021. O preço do barril Brent recuou 3,69%, fechando a $69,19. O movimento de queda acelerou com a publicação do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que revisou para baixo a previsão de consumo para 2024 e 2025. A Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos também reduziu as previsões de consumo, tanto para 2024 quanto para o ano que vem. Desde julho, o Brent já caiu 19%. A queda do preço do barril impactou as ações das petroleiras. Na Bolsa Brasileira, as ações preferenciais da Petrobras caíram 1,66% e os papéis ordinários 2,14%. Um ataque ucraniano em Moscou nesta terça-feira provocou danos em um prédio residencial e deixou uma pessoa morta. A Rússia anunciou nesta terça-feira a morte de uma mulher em um ataque de drone ucraniano contra um edifício residencial perto da capital Moscou, cidade raramente atingida por este tipo de operação. No leste da Ucrânia, onde as tropas russas continuam avançando, a Rússia reivindicou a captura da cidade de Krasnogorivka, que durante muito tempo foi reduto da região de Donetsk e de outras 3 localidades.
Kiev executa os ataques em resposta aos bombardeios russos que devastam o território há mais de 2 anos e meio e matam civis quase diariamente. A capital russa e a região foram alvos de ataques com drones desde que Moscou iniciou a ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022. Mas o desta terça foi o primeiro letal. O impacto do ataque provocou um incêndio no 10º andar do prédio, que foi rapidamente controlado, mas deixou um grande buraco. O Ministério da Defesa russo informou que a defesa antiaérea interceptou 144 drones ucranianos durante a noite, 20 deles na região de Moscou. Um balanço atualizado divulgado pelas autoridades, nesta terça-feira, mostra que a passagem do tufão Yagi pelo norte do Vietnã deixou pelo menos 82 mortos. Além das 82 mortes confirmadas pelas autoridades, cerca de 64 pessoas estão desaparecidas. As inundações e os deslizamentos de terra causados pela violenta tempestade também deixaram mais de 750 feridos. Yagi, que atingiu a costa na manhã de sábado, na área de Haiphong, foi considerado pelos meteorologistas locais como o mais intenso a atingir o norte do Vietnã nas últimas 3 décadas. Depois da tempestade, o céu está claro e lindo. Porém, o cenário mostra o rescaldo da tempestade, com árvores caídas e destruição. Isso me entristece profundamente. Esta é uma tempestade histórica, a mais forte desde 1971. Embora não tenha atingido a intensidade de 71, é a segunda vez que um fenômeno do tipo ocorre. A tempestade, com rajadas de 149 km/h, causou colapso de pontes, danificou fábricas e arrancou telhados de casas antes de enfraquecer na noite de domingo. Yagi também atravessou o sul da China e das Filipinas, onde matou pelo menos 24 pessoas e feriu dezenas de outras. Uma multidão de fiéis compareceram ao centro da capital do Timor-Leste para a missa do Papa Francisco, que visita o país em meio a uma turnê pela região Ásia-Pacífico. A próxima parada é Singapura. Uma multidão acompanhou nesta terça-feira, sob um calor intenso, a missa do Papa Francisco em Dili, capital do Timor-Leste, um dos grandes momentos da viagem do pontífice pela região Ásia-Pacífico. A missa de 3 horas, em uma esplanada, representou um desafio físico considerável para o Santo Padre, em meio a temperaturas superiores a 30 graus Celsius. O Papa foi recebido como um astro da música na segunda-feira, com dezenas de milhares de fiéis reunidos nas ruas da capital. Mais de 600 mil pessoas se reuniram na esplanada, o que equivale a quase metade da população do país, de acordo com o Vaticano. O Timor-Leste tem 98% da população católica e é a terceira etapa da longa viagem de 12 dias do Santo Padre, que já passou pela Indonésia e Papua Nova Guiné. A última parada será em Singapura. Esta é a segunda visita de um pontífice ao país, depois de João Paulo II. A história do Timor-Leste foi marcada por séculos de colonização portuguesa, quase 25 anos de ocupação indonésia e um referendo de independência apoiado pela ONU. A Apple lançou na segunda-feira o iPhone 16, o primeiro com inteligência artificial generativa integrada. O iPhone representa 60% da receita da empresa e continua sendo a porta de entrada para os serviços da companhia, como a App Store e a Apple TV, que estão se tornando cada vez mais importantes para a empresa. A Apple enfrenta o desafio de lidar com clientes que tendem a manter os modelos de iPhone por períodos cada vez mais longos. Em nota aos investidores, o analista Dan Ives, da Wedbush, relatou que este lançamento do iPhone 16 é totalmente focado no Apple Intelligence e na revolução da inteligência artificial. O Apple Intelligence é um novo conjunto de recursos de software para todos os dispositivos da marca, anunciado em junho, junto com uma parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Inicialmente, isso inclui edição de imagens com inteligência artificial, tradução e pequenos toques criativos para mensagens, mas não avanços mais ambiciosos como os prometidos por outros atores do setor, como a OpenAI ou o Google.
Dan Ives espera que os desenvolvedores de software criem aplicativos e serviços aprimorados com recursos de inteligência artificial, o que impulsionaria as vendas do iPhone. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.